Olá pessoal, como vai esse sorriso? Estamos aqui no CIOSP 2026 na CVdentos Cast, com uma parceria do Sorriso Cast. Cadê a nossa... Vamos fazer um brinde, doutora Canequinha? Aqui ó, Plact. E eu quero apresentar Sim. a querida Camila Stadniski. Isso mesmo. Uau! Da onde é esse sobrenome? É polonês. Polonês. Sim. Pessoal, periodontista, Sim. Maringá, Paraná, Periodontista por amor. por amor. Mas peraí, Maringaense por opção. mas falam que a pério... Eu me formei. Tá. Eu vou fazer pério? Coisa que eu já aprendi na graduação e parece que eu também gosto muito de dinheiro. E a pério, como é que tá nisso, doutora? Olha, eu acho que a pério é amor. Se você se forma e vai achar que você vai ganhar dinheiro como periodontista, você não vai. Isso demora, é um processo lento. Você tem que ir criando autoridade, construindo sua história, mostrando seu trabalho, para daí você ter o retorno financeiro da periodontia. Mas achar que você vai ganhar dinheiro na hora que você sai da faculdade como periodontista, não. Mas ela é uma especialidade importantíssimo. Sim. Tudo começa com a pério? Essa frase é verdadeira? Eu já ouvi, acho que em algum lugar. Ela é a base de tudo, né? Se você não tem uma base bem enraizada, um bom alicerce, o seu tratamento não se sustenta. Então, eu sou uma grande defensora da periodontia. Eu acho que a periodontia, ela está se destacando. Ela era uma especialidade subvalorizada no passado e eu vejo que ela vem crescendo, vem ganhando notoriedade, vem ganhando campo, tanto que hoje a gente vê grandes discussões no CIOSP na área de periodontia, coisa que eu não via há 2, 3 anos atrás. Então eu acho de verdade que a periodontia é a bola da vez. Quando você fala em periodontia, os espectadores podem estar pensando uma raspagem subgengival, uma raspagem supragengival, por isso que também estamos aqui com o Piezo, que é o clinical. Tá. Também podem estar pensando em enxertia. Poxa, recessões gengivais, abfrações, erosões, lesões não cariosas. Sim. Vamos entrar um pouquinho nessa questão que eu adoro. Tá. Pós-pandemia, então 2020, a gente ficou meio assim, né? Mais acelerado. Tá. E a gente viu muitas trincas dentais devido ao apertamento. Já tinha esses problemas de bruxismo e apertamento. Mas se agravaram muito pós-pandemia. E isso afeta no nosso ligamento periodontal ou só no dente? Essa questão de apertamento. Eu vou além. Noites mal dormidas, ou seja, um pouco sono. Eu vou além. Distúrbios gastroesofágicos. Pacientes vindo com mais refluxo. Sim. Isso é uma verdade? Uma odontologia do estilo de vida que a gente fala muito hoje, de tentar humanizar o nosso paciente. Aonde que a pério reflete aí? Ataca o periodonto, o osso, ou eu me preocupo mais com o dente nessas questões? Na verdade, a gente está falando, então, de lesões cervicais não cariosas, que podem ter, ser multifatoriais, como você falou, causas gástricas, ingestão de alimentos ácidos, excesso de força durante a escovação. Isso é um tipo de problema dentário muito importante que acontece hoje em dia. Diretamente, ela não tem relação com a pério, mas indiretamente vai ter, porque toda vez que você tem uma concavidade na região cervical, a sua margem gengival migra no sentido apical como quem está fugindo dessa perda, né? Então, o que a gente nota hoje são lesões cervicais não cariosas associadas a migrações apicais de margem, então a recessões gengivais. Isso sim, é uma constante na odontologia hoje. O fenótipo da gengiva. Certo? Parece que 85% tem os fenótipos mais fininhos, mais delgados. Tá. É uma verdade? Isso eu ouvi. Acho que não. Tá. Acho Você consegue me pontuar nisso? Eu acho que te precisar em porcentagem, 85 não. Nunca. Hoje a gente tem, na verdade, uma predominância de pacientes com fenótipos intermediários ou espessos, mas temos uma grande fatia da população com fenótipos delgados. E são esses pacientes que exigem tratamentos mais invasivos, como os recobrimentos, enxertos, né? Mas dizer que é a grande maioria da população, não é.
E eu posso, no meu consultório, escolher o fenótipo? Por exemplo, eu só quero tratar delgado, eu só quero tratar o volumoso, porque eu acredito que é mais fácil Sim. não migrar. Ou você consegue no teu consultório escolher? Não, eu quero só tratar o delgado ou volumoso. Não, mas é uma pergunta legal, por quê? Porque existe uma diferença no pós-operatório, por exemplo, no pós-tratamento, na resposta dos tratamentos, quando você compara os fenótipos. E é óbvio que o fenótipo espesso ele é muito mais fácil de tratar, ele é mais previsível, ele tem menos chance de intercorrência, de fenestração, de migração da margem. É uma cirurgia, por exemplo, que termina muito mais estável. Fenótipos delgados são extremamente complexos de serem abordados. Por isso que eu falo para os meus alunos, se você puder escolher, um aluno que está começando um curso de sorriso gengival, se você puder escolher, comece com um fenótipo intermediário ou espesso, porque a chance de você errar é muito menor. Agora, você começar operando um fenótipo delgado, o risco de você ter intercorrências pós-operatórias é muito grande. Então, assim, eu não vou escolher. Imagina, o paciente vai entrar lá e eu vou tratá-lo com todo amor e carinho, mas que é muito mais difícil o fenótipo delgado, sem sombra de dúvidas mais desafiador. Eu vou traçar aqui para mim o nosso clínico. Tá? Vou fazer mais pertinho para cá. Tá. Bom, você tem um clínico lá no seu consultório. Sim, meu xodó. Teu xodó. E me conta um pouquinho antes do piezo, Camila, e depois do piezo. Você comprou na especialização, na graduação? Não. Eu participei de um curso do Ricardo Kern em Curitiba. E lá eu conheci um vendedor que eu sou, assim, uma grande fã dele, que é o Ciro. E ele fez toda uma demonstração para nós, os alunos que estavam lá. E eu saí daquele curso decidida a comprar o piezo. E eu acho, não é falsa modéstia, eu acho que ele foi um divisor de águas na minha carreira. Tá? Eu acho que existe uma vida antes e depois do piezo. E quando as pessoas me perguntam por que eu acho que o piezo é tão extraordinário assim, eu penso que eu percebi uma diminuição da morbidade pós-operatória, de edema, desconforto do paciente durante procedimentos de raspagem, por exemplo. Então, eu achei que foi assim uma conquista, porque é uma conquista, é um aparelho que você investe e foi um investimento que valeu a pena, porque temos muitos que investimos e não valem, que valeu muito a pena, fez muita diferença mesmo. Eu recomendo sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Uma pério bem feita. Você consegue me dar um critério, tipo, Fê, se eu fosse dar uma dica para, sabe, a gente iniciar uma periodontia, eu tô falando assim de raspagem. Tá. Tô fazendo. Então, assim, pério básica. O que não pode faltar numa pério básica? Raspando, tirando aquele tártaro, aquele paciente vem fumante, enfim, até com problema sistêmico, com uma diabetes, isso é comum, né? A exceção é o saudável, infelizmente. Tá. Algo que não pode faltar, um critério que você fala, isso a gente tem que saber. Eu acho que não pode faltar a vontade de querer resolver o problema. Porque a periodontia exige muito do profissional. Eu posso ter o melhor equipamento, eu posso ter só uma cureta na minha gaveta. Mas você tem que querer. E esse querer, ele é complexo porque ele envolve você convencer o paciente, que é o mais difícil. Quando você vem com um paciente que ele, por exemplo, ele usa o fio dental, mas ele usa errado. É fácil eu condicionar um paciente que já tem o hábito. O paciente que vem sem o hábito, ele é super complexo de ser tratado. Então, eu acho que hoje o mais difícil é você sentar com o paciente e ter muito mais tempo na cadeira, como nós estamos, e explicar para ele a complexidade da periodontia, todas as intercorrências que podem acontecer, se ele não valorizar de fato isso. Por quê? Porque você tem que jogar limpo com o seu paciente, porque 50% sou eu, mas 50% é ele. Se ele não estiver disposto a tratar junto comigo e eu não estiver disposta a encarar esse tratamento, não vai dar certo. Então, eu penso isso, não importa o que você tem. A gente tem hoje ferramentas que nos ajudam a fazer muito melhor o nosso trabalho. Só que você tem que querer e você tem que convencer o paciente disso. Acho que é aí que a maioria dos periodontistas acaba pecando. Por quê? Porque eles desistem fácil, eles não fazem controle, não fazem acompanhamento. Eu vou querer uma outra dica, então. Como que eu aproximo esse paciente para ele fazer manutenções periódicas? Porque hoje a gente sabe, não é a cada 6 meses, cada demanda depende. Sim.
uma aprovação ali. Como que eu deixo ele próximo? Algo que também você faz lá na clínica, que você fala, putz, Fê, isso daqui dá certo, que eles sempre lembram de mim, a gente tem um controle mais fiel, isso funcionou. Trazendo mais um empreendedorismo aqui para os nossos eventos. Eu acho o seguinte, primeiro o paciente tem que acreditar que você está disposto, você está do lado dele. Tá. É você vestir a camisa daquele caso, é mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou disposta a te ajudar, eu vou fazer de tudo que eu puder para que a gente resolva o teu problema. Segundo, você tem que ter essa conversa franca com o paciente de dividir responsabilidades. Quando você é honesta com o paciente, ele entende que você está do lado dele. E aí, o que eu percebo é uma taxa de acompanhamento comigo altíssima. Eu não tenho paciente que não volta. Eu não tenho, ou no máximo ele fica um tempo e volta depois, porque ele vê que é diferente. Então, essa questão de você demonstrar o seu carinho durante o tratamento, a experiência do cliente, você mostrar para ele que ele é importante, o tempo que você dispõe, né, para explicar, porque todo mundo é leigo. Eu sou a dentista que tenho conhecimento. Se eu, que sou a dentista, não explicar para o meu paciente que é leigo que ele tem, ninguém vai explicar. Então, em todas as minhas consultas de desinfecção, eu reensino ou reoriento os meus pacientes a usar fio dental. De repente, isso passa batido por outras pessoas. Aliás, tem periodontista que eu conheço que não ensina nem a usar o fio. Então, é isso. Eu acho que você está do lado dele, você abraçar o problema e falar, ó, tô contigo, conte comigo, né? Eu quero que você volte porque eu quero cuidar de você, eu quero fazer prevenção, não quero fazer tratamento. Essa comunicação ativa nessa consulta, você acha que ela é 50%? Você está vendo que eu gosto de porcentagem. O cara gosta de números. Você tem alguma referência? Porque assim, a gente se prende muito à técnica quando a gente ama tal especialidade. A gente escolhe porque a gente acredita. Ninguém quer errar a escolha de especialidade. Então, às vezes, fica muito focado na técnica. E já chega, claro que você cumprimenta, você faz um atendimento legal. Sim. Dando um exemplo. Tá. Mas ali, por uma questão de tempo, falta de sintonia, de conexão, o paciente sai. E você acha que um bom comunicador de uma consulta sai na frente de um bom tecnicista? Como que você vê isso hoje? Eu consigo ter as duas coisas? Sim. Eu acho o seguinte, ele sai na frente no sentido de conquistar o paciente, mas ele não se sustenta se ele for só um bom comunicador. Então, as duas coisas, sim, têm que caminhar juntas. São fundamentais. São fundamentais. Essa técnica de conferir resultado. Sim. Senão acaba sendo um charlatão da odontologia. Ou então, o que a gente vê, né? O paciente senta, você faz o tratamento, ele vai embora. Não há diálogo, não existe explicação, não há conversa. Então, já que você gosta de números, eu acho, sim, que é 50%, 50%. Metade eu estou fazendo, metade eu estou explicando. Por que você acha que... Você acha que são os tempos modernos, essa questão de resolver o problema mais tecnicamente e não comunicar? Ou você não precisa concordar comigo, tá? Tá. Ou você acha que falta mais empatia, conexão, entender o outro, o próximo, mas essa questão humana que hoje está vindo mais em alta, percebemos que é tão importante quanto. Você vê uma legião mais tecnicista e outra... que comunica mais. Como que você vê essa questão assim em 2026? Esse equilíbrio é evidente, você acabou de falar assim, Fê, isso é possível, você deve traçar isso no seu consultório. Tá. Como que você vê isso mais a fundo? Até para os graduandos que saem, às vezes, tecnicamente pobres, porque às vezes o ensino não dá conta, é difícil culpar o ensino. Sim, Estamos aqui. Mas, e eles procuram quem, então? Um curso de oratória ou fazer uma especialização de pério? Ou, de repente, as duas coisas? Eu acho que essa questão de não comunicar, de ser só técnico, ela caiu por terra. Isso a gente está falando do dentista lá do passado, né? E os que se mantêm assim hoje, você pode ver que eles não evoluem. Eles pararam no tempo, eles não conseguem fidelizar o paciente, conquistar o paciente, porque eles realmente não se dedicam para isso. O que eu acho, infelizmente, que hoje, em 2026, a gente tem muito dentista que tem uma lábia boa, que tem um poder de persuasão, mas são tecnicamente ruins.
né? E isso é um perigo, porque eles conseguem conquistar o paciente, mas não conseguem entregar resultado. Então, o que eu penso? Hoje, a pessoa que está saindo da faculdade, se ela conseguir somar essa questão da comunicação, né, de uma certa forma, venda, porque a odontologia você faz venda, com a parte técnica, então investir em cursos que te capacitem, né? E aí a gente poderia abrir um leque sobre esse assunto, mas cursos que te deem mais autoridade de fazer aquele procedimento, eu acho que eles vão conseguir seguir. O dentista que ficar só no curso técnico não vai, e o que for só para a parte, né, de comunicação, ou oratória, a venda, não. Daí ele acho que ele não se sustenta. Um grande diferencial da CV Dentes são os diamantes, a forma que é colocado ali, implodido nas pontas. Tá. Realmente tem vários perfis, granulações extra finas, finas. Para eu começar uma pério básica, eu começo com uma granulação super extra fina, que é igual um ultrassom convencional, e eu sigo para uma mais forte. Me ensina um pouquinho a usar esse equipamento. De repente eu comprei, eu sei que a CV Dentes tem, quando eu compro uma ligação de venda, até explicando passo a passo, isso eu acho demais, você deve ter recebido. Mas falando um pouquinho da ponta, você consegue me orientar um pouco sobre as pontas CV Dentos? Então, fina para pério, sem granulação, porque eu não quero cortar nada, não quero nem agir. E claro, decorrendo, às vezes a gente pode, junto com uma periodontia bem realizada, eu posso ver uma lesão cariosa, e aí eu consigo colocar, até no próprio equipamento, uma ponta com mais granulação. Isso acontece no dia a dia? Você está fazendo uma pério, opa, uma cárie aqui. Ou tô devaneando não, aqui? Acontece. Quando você vai fazendo a adequação ao meio do paciente, você pode sim diagnosticar, se deparar com cáries, né? Lesões cariosas. Eu acho que se eu for indicar para uma pessoa que comprou o aparelho e está começando, parte de raspagem, eu indicaria sem granulação nenhuma, sem diamante. Ok. Né, que são as pontas exclusivas para raspagem supra e subgengival. Você tem que ter um pouco mais de acuidade técnica, né, refinamento de mão para entrar com as pontas diamantadas, porque elas vão ter corte. Sejam as granulações extra finas, que vão ter cortes mais, né, suaves, mais polidores, mais superficiais, aos né, diamantes mais granulados, que vão ser extremamente cortantes. Então, eu particularmente indicaria, inclusive eu fazia muito a parte de raspagem supra só com a ponta sem diamante do piezo. Ok. Meu dia a dia, arroz com feijão, ponta sem diamante. Procedimentos cirúrgicos, quero a ação cortante, aí eu finalizava com pontas diamantadas. Tá? Esse piezo, ele fica à sua direita ou esquerda de fácil acesso? Porque às vezes a gente compra um equipo e eu uso porque eu vou ter um paciente da periodontia que já foi indicado, então eu vou montar ele, vou desmontar ele. Até a facilidade, né? Ele é bivolt, é só uma tomada que resolve. Isso é legal frisar. Como que ele fica no teu consultório? Super assim, você usa direto? Eu tenho 6 pacientes por dia. Fê, nos 6 eu uso o piezo. Hoje ele fica acoplado à minha cadeira, tem um braço articulado, uma mesa acoplada na minha cadeira, só para ele, ligados full time, e ele está sempre disponível. Hoje eu trabalho muito com a parte de BOPT. Você conhece a parte de BOPT? Sim, para tratamento de lesões cervicais não cariosas. Certo. É uma técnica que foi desenvolvida para a prótese. Então, todo o tratamento de BOPT que eu faço, inclusive a gente está desenvolvendo uma ponta junto com a CV Dento sobre isso, ela é feita com o piezo. Então, sim, é um aparelho que está disponível para usar a qualquer momento. O fato dele ter 2 pontas é muito legal. Porque às vezes eu vou montar, por exemplo, numa cirurgia de gengivoplastia, aqui está uma ponta da osteotomia, aqui é a ponta da osteoplastia. Okay. Então, o mesmo equipo eu consigo sem desmontar e montar nada durante o procedimento. Então, eu acho assim, ele tem que estar à sua disposição para que seja de uso fácil. Ótimo. E sim, vão surgir situações em que você vai usar, não estava esperando, mas você vai usar. Bom, foi o que eu falei no começo. Se você gosta de jogar, está na hora de mostrar o nosso jogo para você. Meu Deus, tô com medo. Esse daqui é o Zap Zap da CV Dentos. Tá. Entrou aqui, a maioria joga. Super intuitivo. Meu São tiarinhas. Ok? Tá. Então eu tenho aqui o DS Pro, que ele é a nossa terceira ponta cirúrgico. Também cabe várias pontas para profilaxia, para dentística e prótese. Eu vou
vou deixar com você o DS Pro e eu vou ficar com o Clinical que você usa no teu dia a dia. Tá, você vai querer que eu coloque. Ah, eu gostaria. Ai, Eu vou virando as cartas. Veja, você tem um DS Pro. Então, assim, broca cirúrgica. Todas as brocas entram no seu. Tá. O meu, às vezes, brocas cirúrgicas já não entram no meu, porque Tá. até a entrada é diferente. Aqui tem o troca tiarinha, tem também o Coringa. A ideia é o mais rápido. Só que assim, se eu tô com o Clinical, ele não entra as pontas do DS Pro. Se eu bater errado, você fica com a carta. Tá. Vamos lá. Posso girar? Pode. Spray Control. Você conhece o Spray Control? Eu posso ter no meu e no seu. Posso. Mas eu fiz uma... você usa o Spray Control? Eu já sou Você- competitiva, eu já tô jogando. Não, mas tá ótimo. É seu. Inclusive, quem ganhar, vai ganhar um Spray Control aqui. Tá. O Spray Control, ele foi Lado. exato, na pandemia. Então, ele é uma proteção de silicone para não ter aquele Pra aquele aerosol, aham. Exato. Então, tá 1-0, você tá com sorte. Clean. Ou você é bom no jogo. Posso? Esse daqui é o Coringa, tá bom? Eu vou rápido, tá? Peraí. Ó, você tá com DS Pro e eu tô com Clinical. E eu não posso pegar as suas pontas, As é pontas isso? não. Tá. Tá bom? Se aparecer os 3 aqui no jogo, a gente pode clicar. O Optimus, o Clinical e Tá. o DS Pro. Eu posso usar essa diamantada? Tá bom. Eu não falei nada, eu só olhei. Na verdade eu ia errar. Você ia errar. É verdade. Esse não usa no meu. Tá com sorte de principiante. Eu não consegui nem descolar Você quer ainda. dar as cartas? Não, Tá pode bom. dar. Pelo menos um aqui pra não ficar feio pra mim. Tá bom, esses são os 3, o Optimus, o Clinical e o DS Pro. Esse nada, ó, tá ligeira, nada vai. Troca a tiarinha. Pode ficar com ela. Fala, nem queria. Você tem muito mais acesso às pontas do que eu. Eu vou esperar, vou dar seu tempo. Depois aqui. eu vou te falar qual que é o jogo. Troca a tiarinha. Ah, não Você já precisa nem jogou bater. isso? Você já jogou isso? com Não, os mas eu teus- jogo um outro treco com meus filhos lá. Que é parecido? A gente tem que correr. Nossa, Ai, meu Deus. Não, tá rápida. Errei. Errou. Tá bom, 2. Eu tô olhando também, parece que eu nunca joguei isso. Tchau, ganhei todas. Você foi muito devagar. Ó, vou te dar um... o verdadeiro aqui, tá? Spray Control pra você, é um presente Tá. nosso. Que é uma brincadeira pra ficar intuitivo, a gente Tá. saber os tipos de pesos que a gente tá usando. Quer ficar com a tiarinha? Acho que seria legal finalizar o programa de tiarinha. Olha lá, ó. Vamos lá. Uma pergunta pra você também. Vou virar. Tô muito à vontade Deixa eu nesse tomar uma podcast. água que eu sempre... Com a nossa caneca. Vamos fazer um brinde? Porque assim, o Braulio deve estar muito triste porque eu só dou prejuízo. Todos que sentam aqui ganham. E eu que inventei um jogo, eu perco sempre. Eu vou lembrar o nome. É um que a gente tem vários desenhos e daí você tem que pegar as De cartinhas. uma vez só ali. Não, não é Não? de uma vez. Vou lembrar, depois eu te falo. Tá bom. Filhos, mãe, periodontista, tem clínica empreendedora. Fala, que remédio que você tá tomando? Bom, hoje eu já tomei um energético até pra gente estar aqui Tô no vendo CIOSP que você tá 2026. aceleradinho. Essa questão de gestão de tempo, né? Porque às vezes eu não quero investir numa tecnologia que vai ter um custo inicial para mim. E aí eu fico ali com o meu Borden da Cavo, da Dentiflex, de rivais justos também. Essa é uma opção segura, eu que estou recém-formado. Esse investimento eu sei que na tecnologia às vezes é difícil, porque às vezes precisa uma mudança de chave. Essa mudança de chave vem como? Conhecimento, ambiência. O que trouxe essa mudança de chave para você em relação à tecnologia? Eu sou de uma outra geração, então eu tive muita dificuldade para começar. E tinha muita resistência em investir, reinvestir, ganhar e reinvestir. Então eu não fazia não colocava o dinheiro de novo no negócio. Há 5 anos atrás eu me tornei sócia da doutora Ana Luísa, que é 10 anos mais jovem do que eu. E ela entrou com uma outra mentalidade. E a mentalidade dela era o contrário da minha, investir tudo, reinvestir tudo. E ela começou a me mostrar que só existe uma forma de crescer, quando você reinveste o que você ganha. E de lá para cá, eu adquiri todos os equipamentos que eu achei que eu precisava para trabalhar de forma excelente.
Então, foi a virada de chave na minha profissão. Porque antes eu era só uma periodontista. Né? Talvez, há 5 anos atrás, ninguém saberia no CIOSP quem é Camila Stadniski. Hoje, não. E por que essa mudança aconteceu? Porque eu investi em câmera, investi em estúdio, investi em aparelhos, lupa, piezo, enfim. Tudo aquilo que eu posso, eu reinvisto para que eu traga qualidade para o meu trabalho e que isso, de uma certa forma, reverbere, né? Que isso chegue às outras pessoas como uma dentista que está preocupada em investir no seu próprio negócio. O paciente sente isso, ele percebe que você faz diferente. Falando em magnificação, a gente está com o lançamento das lupas aqui. Pois eu quero te mostrar. Já mediram até a minha distância interpupilar. Uau! Você sabe que eu até falei isso, né? Eu conheço um dentista, ele se formou aqui comigo da Unicid, eu sou da Unicid, fiz a implanto lá. E ele foi pro Canadá, já está há 6 anos como dentista, uma mudança total, né? Um país tropical, foi para lá, enfim. E ele me falou, Fê, aqui no Canadá, não usar lupa, não existe dentista que não tem lupa. Ele me falou faz, assim, 10 dias atrás. E eu adquiri uma lupa e realmente eu tô vendo, brinco com o dedão assim, né? Que é muito real. E a vantagem da nossa lupa é que ela não perde a precisão. Depois você vai fazer o teste lá. Essa magnificação, ela é tão importante porque eu tô começando agora nisso. Ela muda o jogo no teu consultório? Ela muda o jogo. Quando você fala em cirurgias periodontais, que são minimamente invasivas, são microcirurgias com microinstrumentais, só faz bem quem enxerga. E a magnificação te traz essa vantagem de você enxergar aquilo que às vezes passa batido aos nossos olhos. Você consegue amplificar aquilo que você está operando. Então, você consegue fazer uma incisão muito mais bem contornada, mais bem desenhada, consegue fazer uma sutura, uma estabilização melhor, porque você enxerga melhor. Então, sim, é uma virada de chave. Eu até sou marqueteiro, né? Eu tenho esse estilo. Eu chego para atendimento já com a minha lupinha aqui, ó, que eu já aviso. Olha, estou com uma tecnologia nova, 2026, com uma lupa. Você aborda os teus equipamentos de alguma forma? Você deixa com leveza, o paciente vai perguntando. Como que você vai mostrando essa tecnologia presencialmente, não digitalmente? Sim. É leve? Me dá uma sacada aí de... Ou sim, Fê, super natural, eles realmente vê essa questão... Eu acho que uma melhor forma de mostrar isso, até me perguntaram hoje, é você entregar um trabalho que não dói. É você entregar um procedimento que o paciente fica confortável em fazer. E aí ele sai dali e ele fala para o amigo, ele fala para o vizinho, ele fala para um familiar, porque ele se sentiu confortável. Então eu não preciso dizer para ele, olha, eu vou usar em você agora o aparelho tal. Mas eu falo, olha, agora a gente vai te mostrar que aqui o procedimento é diferente. E ele percebe. Até por comparação de onde veio. E até acho que, nossa, que às vezes em 2019 eu não tinha. Sim. Talvez ele questiona, nossa, agora você tem magnificação ou outras questões. O paciente está entrando na tua clínica. Eu posso tirar que tá doendo minha cabeça? Claro. Apertando. Para uma criança, né? Tô fazendo, sabe quando começa a doer o couro? Dor de cabeça. O paciente chegou na tua clínica. Eu adoro dicas, né? Eu acho que é bom estar com uma boa ambiência, porque talvez nos ajude e ajude quem está assistindo. Tá. Claro, um cafezinho, a experiência, a gente sabe que é importante. Tem algo, você fala, Fê, por exemplo, eu no meu consultório. E meu consultório é pequeno, tem 30 metros quadrados. O paciente sai do elevador, é um prédio comercial. Eu recepciono, eu antecipo até minha secretária. Bom dia, tal. E quando eu não faço isso, eles acostumaram, eles questionam. Me recebeu na porta? O que aconteceu? Então é um jeito que eu tenho lá. Tem algum protocolo que você pode falar, isso daqui funcionou bastante? Cafezinho com o nome da clínica. Eu já vi várias questões que fazem sentido. Certo. Você fala, Fê, a água saborizada dá negócio. É importante. Eu acredito no contexto todo, tá? Minha opinião. Alguma coisa que você pode deixar aí pra gente, assim? Eu acho que hoje, servir um café, um cappuccino, uma água saborizada, isso é mais do mesmo. Okay. Não é mais um diferencial, porque eu acredito que hoje a grande maioria das clínicas fazem. Mas a soma das coisas é o que faz a diferença. Por exemplo, no meu consultório, você só entra de propé.
Então, todos os pacientes, inclusive nós, a equipe toda, recebem um propé descartável. Começa por aí. Segundo, toda a experiência sensorial que ele tem, a música ambiente, a forma como a equipe está vestida, porque a gente investe no uniforme das colaboradoras, né? A limpeza do lugar, o cheiro, que é personalizado para a clínica. E aí, é aquilo que eu falei, um cafezinho e uma escova depois de uma limpeza, isso é ok, todo mundo faz. Uma coisa que eu fiz há um tempo que deu muita repercussão, foi a cada cirurgia, o meu paciente senta na recepção e ganha um sorvete da Häagen-Dazs. Boa. Daí não é qualquer sorvete, você escolhe um sorvete, né, de qualidade. Daí ele fala, tem gente que fala assim para mim, eu quero ir aí operar só para ganhar o sorvete. Então, você dá uma bolsa de gelo para o paciente, você ligar no pós-procedimento para perguntar se ele está bem. Esse acompanhamento de pós, por exemplo, quem que já ligou para fazer um pós-limpeza? Você ficou bem da limpeza de ontem? Você está se sentindo bem? Teve algum desconforto? Fala para mim, né, aqui que a gente pode te ajudar. Então, é o paciente se sentir acolhido da hora que ele entra e também quando ele vai embora no pós-tratamento. Acho que é isso, não é uma coisa só, é uma soma. Dicas de empreendedorismo eu gosto de ouvir, porque a gente aprende e traz para nós. Quero te agradecer. Obrigada. Parabéns por ser mãe de 3, pério, né? É um desafio. Sofredora. Você é guerreira. Te espero mais uma vez aqui no CV Dentes Cast, né? Espero que você curta o CIOSP aí. E para quem tá assistindo, eu preciso desse like. Eu também sou um youtuber, eu preciso de você. Exato. Como Deixa que é? um joinha. Compartilhe e curte, assim que falam. E eu espero você no próximo CV Dentos Cast. Valeu. Obrigada, querido. Obrigado. Tchau. Beleza.